Salve, salve amigos, salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E o Chavante conseguiu a sua classificação para a decisão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Dunga, né, Carlos VR? A Copa Dunga, o Chavante está classificado para a decisão. Vamos falar mais a respeito disso depois da vinheta. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilhe. Você sabe, né? O serviço é esse, né? Então você tem que compartilhar, você tem que dar o like aí para ajudar a chegar a cada vez mais pessoas. Estamos aqui falando sobre o futebol da nossa terra, principalmente nesse momento, sobre o Grêmio Esportivo Brasil, que é o time que está jogando aqui representando a nossa cidade na Copa Federação Gaúcha de Futebol. Vamos lá, gente. Sofreu, né? O Brasil sofreu bastante. Acho que sofreu mais do que deveria ter sofrido nesse jogo contra a equipe do Santa Cruz. Mas boas notícias saíram desse jogo. A primeira, que o técnico Laércio Aquino voltou para a formação com 4 defensores. O esquema base com 4 zagueiros. 4-2-3-1. Arrozinho com feijão. Não inventou moda, não inventou na escalação, não quis inventar a roda. Foi no simples. E não é que o simples funciona, e não é que o simples dá certo. Ora bolas, quem poderia imaginar que uma coisa dessas poderia acontecer? Que fazer o simples, fazer o arroz com feijão, iria funcionar para o Grêmio Esportivo Brasil. Pois é, depois de inúmeras tentativas da linha com 3 zagueiros, né, de tentar fazer um time mais propositivo, né? O Brasil acabou tendo um time até certo ponto mais reativo, mas teve mais a posse de bola aí o time rubro-negro. O Brasil conseguiu fazer um bom jogo. O primeiro tempo a estrutura era, né, o Davi no gol, aí o Yuri, o Thiago Henrique, o Lula e também o Otávio pelo lado esquerdo, a dupla de volantes Júlio Simas e também o Vinícius. E aí eu paro aqui porque a gente precisa fazer uma análise da dupla de volante. A gente sabe que o meio-campo, ele é o termômetro do time. Se o meio-campo está equilibrado, se o meio-campo está encorpado, os outros setores do time, eles vão funcionar. Então o Brasil não sofreu tanto defensivamente, não esteve tão exposto, por mais que o sistema de 3 zagueiros te dá uma proteção, 3 zagueiros e 2 volantes, teoricamente te daria maior proteção, não estava dando essa proteção para o Brasil. No jogo de ida contra a equipe do Santa Cruz, o Brasil esteve muito vulnerável em alguns momentos, né? Viu o time do Santa Cruz ter superioridade no seu setor defensivo. Já no jogo de volta, com a linha postada com os 4 zagueiros e os 2 volantes, principalmente com o Júlio Simas como o primeiro volante e o Vinícius sendo esse cara mais móvel no meio campo, as coisas funcionaram. Repito, o Vinícius não é o suprassumo da volância, mas ele é o cara que melhor encaixa no estilo de jogo do Simas. Qual é o estilo do jogo do Simas? O Simas é o cara que sempre aparece para dar uma opção. Ele sai com a bola, ele aparece por passe. Ele dá o apoio para o lateral direito, ele dá o apoio para o lateral esquerdo, ele dá o apoio para o meia. Então o meia está apertado, ele é o cara que vai sempre ter a opção de combinar com ele, de jogar. E quando ele estava jogando como segundo homem, ele tinha que ser o cara para conduzir a bola. E aí não é o papel dele. Ele não tem essa função de conduzir a bola. Ele consegue fazer uma aproximação, consegue aparecer como elemento surpresa. Eu não vou lembrar agora do jogo em que ele, contra o Blumenau, em que ele começa a jogada e depois ele aparece para fazer a finalização, inclusive fazer o gol, né, do Brasil naquele jogo contra a equipe do Blumenau. Então é sobre isso que a gente fala do meio-campo, né? O meio-campo equilibrado. Ah, mas o Júlio Simas, ele é o primeiro volante, ele tem que marcar. Tá correto, mas ele é o cara que fica posicionado. Quem sai para marcar, quem sai para caçar é o Vinícius. E claro, o pessoal de meio-campo, o pessoal ali a trinca de meia, né, desse 4-2-3-1, os 3 meias, eles têm esse papel, principalmente os caras do flanco, eles têm esse papel de descer, né, para fechar. Não é para marcar, para dar combate. Eles vão fechar a linha e evitar com que o adversário consiga, né, transpor essa linha e te agredir. Então esse é o principal papel deles dentro do campo. Então, com o Júlio Simas tendo essa função de 5, e aí, vou fazer aqui uma comparação que não tem nem cabimento devido à qualidade dos jogadores.
Mas quem lembra do Pirlo, quando jogava na seleção italiana, o Pirlo era um primeiro volante com muita técnica. Né? A seleção italiana jogava naquele losango no meio campo, mas ele era o primeiro volante com muita técnica. E ele, principalmente, fazia essa saída de bola. Mas ele era um cara também combativo. Quando o time estava sem a bola, ele iria marcar, pressionava o adversário para atrasar para o time conseguir se compactar novamente. E é o papel que o Júlio Simas faz, né? Pegando até como exemplo isso. Ele é o cara que sai para dar o combate, mas ele não vai ser um cara mordedor. Ele não vai ser um cara que vai marcar até o final. Ele vai cercar esse jogador e atrasar a vida dele, fazer com que ele não tome a decisão correta naquele momento. E com a bola, ele vai fazer o jogo associativo. Então ele vai sair jogando, vai jogar a bola no lateral, o lateral vai devolver nele, ele vai jogar a bola no meio, o meia vai devolver a bola nele, ele vai devolver a bola no meio, no flanco, o extremo vai cruzar e o centroavante vai fazer o gol. Essa é a função do Júlio Simas e isso que ele se caracterizou nessa passagem dele pelo Grêmio Esportivo Brasil, e assim também ele teve o destaque do Campeonato Gaúcho com o Internacional de Santa Maria. Então, o Brasil ganhou muito essa versatilidade do meio-campo. O meio-campo ficou mais povoado e o meio-campo teve mais jogadores técnicos. O Guti era o cara mais híbrido, ele pode ser 8, então de vez em quando ele baixava essa linha, ficava como 8, participava, fazia essa combinação com o Júlio Simas, né, dava espaço também para o Vinícius atacar o espaço, que é uma característica, né, do Vinícius, atacar o espaço. Né, e por mais que ele seja um volante, ele tem essa característica de aparecer o espaço, ele vai atacar o espaço. Então, o simples acabou funcionando para o Grêmio Esportivo Brasil. No primeiro tempo teve aquela dificuldade da saída do Morbeck muito cedo, o time teve que se reorganizar, entrou o Adriano Ferraz, é centroavante, mas, cara, o guri entrou numa fogueira, pegou um rabo de foguete, e é difícil entrar numa partida em que está 0-0 e que tu necessita do resultado para garantir a classificação. Mas mesmo assim, acho que o guri fez boas movimentações, conseguiu, né, segurar a defesa, né, do Santa Cruz, que é uma defesa muito experiente. Então, mérito aí pro guri, que não sentiu, né, a pressão, por mais que seja muito jovem ainda e tenha, né, essa responsabilidade que é vestir a camisa do Chavante e substituir o centroavante que vinha dando resultado, que era o Morbeck, que é o artilheiro, né, do Brasil nessa Copa Federação Gaúcha de Futebol, acredito que seja até o artilheiro do campeonato. Então o Brasil sentiu um pouco essa questão do Morbeck. Mas depois, né, com o passar do tempo, o Brasil conseguiu se ajustar dentro do campo. Mas o que me chamou mais atenção é Andrei pelo lado, né, o Masson flutuando, né, e o Guti sendo esse cara mais central ali. Quando o Masson caía pelo meio, ele puxava para uma das alas. Quando o Masson caía por um dos lados, ele fechava o meio. Então, funcionou muito esse jogo do meio-campo do Grêmio Esportivo Brasil. No sistema defensivo, o Laércio optou por começar com o Yuri, que dá mais sustentação para o sistema defensivo, né? O time fica mais encorpado na defesa. Não que o Yuri não possa passar do meio-campo, não, ele pode passar do meio-campo, mas a primeira função dele é defender. A primeira função dele é proteger. E principalmente fechar aquele lado esquerdo, que era onde, né, o Santa Cruz, do jogo de ida, machucou mais o Brasil, e aonde o Santa Cruz estava disposto a machucar mais o Brasil nessa partida de volta. Então, fechou ali o espaço, o Brasil se comportou bem defensivamente nesse jogo contra a equipe do Santa Cruz. Mas chegou um momento que o Brasil precisava sair, precisava ganhar. E aí entrou o Gedeilson, né, que aí já dá outra qualidade para o lado do campo. Ele é um cara experiente, tem 33 anos, é um cara rodado e é um cara de qualidade. Ele é um cara que sabe jogar. Então o Brasil aumentou a sua qualidade no meio campo, trocou o lateral também esquerdo, colocou o Matheus Streit. Na minha opinião, o Streit é titular. Eu acho o Otávio um bom jogador, mas reserva. Eu acho, para mim, no meu gosto de ver futebol, o Streit um jogador mais completo. Ele tem bola parada, ele tem bom cruzamento, ele chega bem à linha de fundo, ele faz a jogada combinativa. Então, para o meu agrado, eu gosto mais do Matheus Streit, mas longe do Otávio ter feito uma partida ruim. Acho que o Otávio fez uma partida ok. O Brasil tem dois bons laterais e esquerdos que vão ser muito úteis nessa divisão de acesso. Mas é aquilo, né? O jogo começou a passar, o tempo começou a andar
e as coisas não estavam acontecendo para o Brasil. Teve bola na trave do Streit, enfim, pressão do Brasil. O Brasil encurralou o time do Santa Cruz no campo de defesa, e aí quis o destino, né? Que aos 45 minutos do segundo tempo, nada mais Brasil do que isso, né? A história do Brasil, os grandes feitos do Brasil foram assim, com muito sofrimento, com muito suor e às vezes até com muito sangue para conseguir chegar nos seus objetivos. E aí um passe do Gedeilson, que encontra o Masson fazendo facão, e aí surpreendeu a defesa do Santa Cruz, porque ninguém esperava esse facão, né, do Masson, aí que tem a inteligência do jogador, né, do cara que faz o passe e do cara que vai correr, né, aproveitar, atacar o espaço. Né. Ninguém imaginava, o pessoal do a defesa do Santa Cruz não estava tão exposta, né, tinha algum espaço ali, mas não estava tão exposta. Então ninguém imaginou, os lados do campo estavam fechados, mas ninguém imaginou que poderia surgir alguém pelo centro, receber a bola, driblar o goleiro e fazer o gol do Grêmio Esportivo Brasil, o gol da classificação para decisão. Bom, o Brasil chegou no seu objetivo, que era estar na decisão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, já tem, né, o seu destino traçado para 2027, vai estar na Série D do Campeonato Brasileiro, o que tudo indica, né, o ranking favoreceu mais uma vez o Grêmio Esportivo Brasil, tem algumas vagas na Série D pelo ranking CBF, então o Brasil, como nos últimos anos tem disputado competições CBF, o Brasil tem, né, essa possibilidade de, através do seu ranking, disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, e agora, né, o Brasil vai em busca de mais uma taça e do bicampeonato da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Mas enfim, o Brasil conseguiu, no comando do Laércio, conseguiu fazer uma boa partida. Não fez uma partida sublime, uma partida sem equívocos, uma partida sem erros. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o Brasil conseguiu fazer uma partida consistente, competitiva, o que não estava fazendo. Os gols dos adversários eram de erros do Brasil. No sábado não. O Brasil não tomou gol, que era uma coisa que vinha acontecendo nos jogos do Laércio. Em todas as partidas o Brasil vinha tomando gols, não tomou gol nesse jogo contra a equipe do Santa Cruz e conseguiu ser um time mais equilibrado. Agora vamos ver na decisão contra a equipe do Gramadense como é que o Brasil vai se comportar no jogo. Primeiro jogo lá em Gramado, segundo jogo no estádio Bento Freitas. Certo? O que você achou da vitória rubro-negra? O que você achou da vitória do Grêmio Esportivo Brasil? Deixa aqui nos comentários. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!